Isso mostra que esses filhos deram mais crédito à palavra atraente do amigo do que à palavra dos pais, que podia ser dura, mas era a que eles precisavam ouvir. 4. Outra promessa mentirosa do diabo foi que Adão e Eva seriam como Deus, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3.5. Veja bem, na criação, Adão e Eva já tinham a imagem e a semelhança do Criador. Contudo, esse privilégio sofreria distorção se pecassem. E foi o que aconteceu. Afinal de contas, como um homem caído, degradado em iniquidades, iria refletir a santidade e a justiça do seu Criador? Eu sei que, neste momento, existem muitas pessoas envolvidas em situações de perigo. Elas estão ouvindo a mesma voz do mal, que diz: você fará só hoje, ninguém vai descobrir o que você fez, todo mundo faz isso, não há ninguém vendo, etc. Mas todas essas sugestões se resumem no que a serpente falou a Eva: certamente não morrereis. E isso as tem incitado a se prostituir, adulterar, roubar, mentir, fingir e cometer outros atos que desagradam a Deus. Se Eva soubesse, pelo menos um pouquinho, o que verdadeiramente iria acontecer a si, ao seu marido, à sua família e a toda a humanidade, jamais comeria do fruto. Se a mulher pudesse, em uma fração de segundos, vislumbrar algumas consequências do seu ato, ela veria que haveria separação entre o ser humano e Deus, pois o Senhor não poderia mais ter a mesma comunhão com eles, como tinha todas as tardes. Tanto ela quanto Adão seriam expulsos do paraíso. Somente com muito suor e dificuldade eles conseguiriam obter o próprio alimento. A morte física, oriunda da vulnerabilidade do corpo, viria por meio de enfermidades, violência, tragédias e outras formas de sofrimento. Eles passariam a conviver com a culpa e com a tortura da própria consciência, por causa da desobediência. Eles teriam em si o aguilhão do pecado, ou seja, uma inclinação constante para fazer o que é mal. O ser humano, na condição de pecador, estaria condenado a viver eternamente separado de Deus, Efésios 2.1. O parto para as mulheres passaria a ser com dor e sofrimento. Eles enfrentariam problemas familiares gravíssimos, como o assassinato de um filho pelas mãos do próprio irmão. Se tivesse conhecimento de todo esse mal, com certeza Eva não pecaria. Se tivesse apenas confiado na instrução do Altíssimo, ela não experimentaria a dor. Mas, como não foi obediente, só lhe restou esperar para ver tudo isso acontecer em sua vida. Por onde entrou o pecado? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3.6. Eva foi convencida pela palavra do diabo e acreditou que o fruto era bom, então seus olhos o cobiçaram até lançar mão dele para prová-lo. Satanás acertou nas palavras. Isto é, como já vimos, ele estudou Eva e disse a ela exatamente o que desejava ouvir: vocês terão os olhos abertos de tal forma que vocês serão muito mais do que são agora e conhecerão muito mais do que já conhecem. Com isso, ela desejou ter mais conhecimento, mais poder e mais sabedoria, sendo que Deus, ao criá-los perfeitos, já tinha dado tudo isso a eles. As promessas satânicas eram, então, mentirosas. Basta pensar, como alguém se tornará melhor experimentando o que é mal? De que forma alguém vai ser semelhante a Deus agindo de maneira errada e injusta? O pior é que Eva estava tão convicta de que agia bem que, não satisfeita em comer do fruto sozinha, levou o mesmo alimento envenenado para o marido. Se somente ela tivesse ingerido, só ela morreria. Mas, normalmente, quem peca leva outros também a pecar. Quando Adão, passivamente, aceitou o fruto da mulher, o pecado alcançou toda a raça humana. Ambos não guardaram a palavra de Deus, não protegeram seus olhos e seus ouvidos, e por isso, ocorreu a queda. Todos os demônios se juntaram para assistir ao diabo em ação no Éden, pois aquele era um momento decisivo para o exército do mal. Satanás sabia que, se levasse Adão e Eva a pecar, iria ganhar parte da guerra que havia declarado contra Deus. Quando ele conseguiu, todos os anjos caídos se reuniram rapidamente para comemorar. Isso foi motivo de festa no reino das trevas, afinal, eles já não seriam os únicos condenados à morte eterna. Não estariam mais sozinhos no inferno.
Satanás e seus demônios aguardavam eufóricos pelo momento da repreensão de Deus ao casal. Eles apostavam que Adão e Eva seriam expulsos do paraíso, assim como eles foram expulsos do céu no passado. No entanto, o que eles não sabiam é que o reino das trevas sempre perde, até mesmo quando parece vencer. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso, em sua infinita soberania, providenciou não apenas a solução para o pecado que entrou na humanidade, como também a derrota de Satanás aqui na terra. O diabo, que já havia sido vencido no céu, seria esmagado no cumprimento do plano de redenção para o homem, com a vinda do Senhor Jesus ao mundo. Satanás e seus demônios, embora não aceitassem, já haviam sido derrotados no dia em que se tornaram inimigos de Deus, e não era possível reverter isso. Mas o diabo ignorava essa realidade enquanto era ovacionado pelos seus demônios no inferno. Ele e sua corja riam e comentavam as táticas do seu golpe, ao mesmo tempo em que, na terra, Adão e Eva descobriam que foram enganados e que passariam a colher os frutos do pecado. As consequências da queda foram muitas, e entre elas está o fato de o homem ter se tornado oposto do que, originalmente, ele havia sido formado. Na condição de perfeitos, antes do pecado, nem Adão nem Eva experimentariam a morte, seja física, seja espiritual. Porém, por causa da desobediência, seus corpos passaram a ter prazo de validade. Assim, um lento processo de deterioração começou no momento em que morderam aquele fruto. Já no plano espiritual, se o sacrifício na cruz não tivesse sido oferecido pelo Senhor Jesus, ninguém teria acesso à vida eterna. A partir daí, espírito, alma e corpo, que antes viviam de forma harmoniosa, passaram a viver divididos. A alma, antes criada para ser guiada somente por Deus, passou a ser conduzida e altamente influenciada pelas emoções, pelo diabo e pelo mundo. Por causa disso, o ser humano, sendo apenas alma vivente, sem a direção do Espírito do Criador, está destinado à perdição. Estamos em uma guerra. Diante dos ensinamentos sobre a origem de Satanás, sua expulsão do céu e a queda de Adão e Eva, creio que ficou bem claro para você que estamos todos envolvidos em uma guerra, na qual devemos nos posicionar. E uma das principais estratégias de guerra é ajuntar o máximo de informações sobre o seu inimigo. Qualquer soldado tem consciência de que corre sério risco de morrer ao ir para um campo de batalha sem saber contra quem ou contra o que luta. Portanto, é fundamental compreender como o diabo age, trama, ataca e se organiza. Mas, sobre isso, falaremos mais nos capítulos seguintes. Por ora, temos de entender que não podemos subestimar a astúcia de Satanás. Lembre-se, ele conseguiu seduzir 1/3 de anjos no céu a se rebelar contra o próprio Deus. Se ele convenceu seres perfeitos, que viviam diante da excelsa glória do Eterno, a trair o seu próprio Criador, o que ele pode fazer com seres humanos imperfeitos que nunca viram ao Altíssimo? Para que ninguém caia no engodo maligno, o Espírito Santo nos advertiu, por meio de Paulo, a não ignorar os ardis do diabo, que são os seus muitos artifícios, planos e meios utilizados para nos fazer o mal. Portanto, não podemos ser ingênuos, distraídos ou ignorantes, porque estamos em meio a um intenso conflito espiritual, e somente estando vigilantes impediremos que ele nos vença. 2 Coríntios 2.10b 11. Seu alvo não é somente nos causar tristeza ou pequenas perdas e aborrecimentos, mas acabar com a nossa vida e atingir a nossa alma. Assim como Eva caiu pela curiosidade, muitos cristãos também têm sido fisgados por essa isca. Conheci um pastor que estava assistindo ao futebol pela internet. Na lateral do seu dispositivo eletrônico, começaram a surgir anúncios de publicidade com belas mulheres. Ele clicou em uma daquelas imagens e viu que era conteúdo pornográfico. Em vez de desligar, um clique levou a outro, e assim, por meses, ele ficou preso à imoralidade e à devassidão. Por causa da falta de vigilância e de temor, seu ato culminou numa vida espiritual arrasada. Aquele homem, que era fiel até então, perdeu seu ministério e quase perdeu seu casamento. Infelizmente, conheço centenas e centenas de casos como esse. Essas pessoas não estavam determinadas a pecar, mas foram envolvidas em uma situação quase sem volta por não se atentarem às ciladas do diabo. Satanás, portanto, age como um vírus preparado por um hacker, enviado por meio de um link com um título bastante chamativo.
Uma vez que a pessoa clica, seu computador é infectado, seus dados são roubados, sua conta bancária é invadida e uma bagunça acontece em sua vida. Queremos desmascarar as trevas e alertar a todos que estamos numa guerra espiritual. É importante deixar bem claro que não se trata de uma guerra física, mas de uma guerra da fé, e pela fé. Raciocine comigo, essa guerra só existe porque há algo precioso a se conquistar. Veja, se há guerra neste mundo para a conquista de um poder momentâneo, imaginem se tratando de um poder eterno, como o reino dos céus. Por isso, todos os dias, Satanás se oporá à nossa fé. Ele fará de tudo para nos enganar e impedir que permaneçamos fiéis ao nosso Senhor, assim como fez com Eva. Corremos, então, os mesmos riscos que os pais da raça humana correram. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. 2 Coríntios 11.3. Muitos caem como vítimas do diabo, porque, em algum momento, não agiram como um soldado do reino de Deus. Não se vestiram com a sua armadura. Não estiveram atentos ao combate. Antes, viviam na base da fé emotiva, dos sentimentos do coração, e não se pode guerrear pela salvação eterna da alma agindo desse modo. A alma aspira por emoções, sensações, aplausos e tudo mais que satisfaz a carne. Contudo, para se conquistar a vida eterna ou o reino dos céus, não há como usar os sentimentos, e sim a razão, a fé com inteligência e o discernimento espiritual. O Senhor Jesus disse, e, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Mateus 11.12. Como é possível se apoderar do reino dos céus sem violentar a própria vontade? Como é possível salvar a alma pela fé usando as emoções? Como é possível vencer uma guerra com sentimentos? Se é pela fé, então tem de se guerrear contra os desejos do próprio coração. Se é pela fé, então é pela guerra. Guerra contra as trevas das dúvidas. Guerra contra as propostas de facilidades do mundo. Guerra contra as inclinações da carne. Sentimentos, emoções e sensações são ferramentas do coração corrupto e enganador. Por outro lado, fé é certeza absoluta. Quem usa a fé como arma de ataque e defesa, jamais pode contar com a colaboração do coração. Pelo contrário, na guerra contra o reino do mal, o coração se torna aliado do diabo ao suscitar as dúvidas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, emoções e sentimentos do coração, mas sim poderosas em Deus. Fé racional, para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10.4.